Eu escrevi a primeira história da série A Máquina do Pensamento no ano de 1999. História que tem como título Uma Viagem Espacial, em que o garoto viaja até o planeta Marte. E agora, em 2024, antes de divulgar essa história, eu alterei o final dela e incluí uma viagem até a Segunda Guerra Mundial, para tornar o argumento da história mais convincente e também porque eu tenho uma atração muito grande por esse tema. Tito, por que você nos levou para a guerra? Queria mostrar para você como é um mundo construído pelas pessoas que têm guerra dentro de si mesmas. Em agosto do ano de 2000, ou seja, 24 anos atrás, eu terminei o Cavaleiro Negro, que é a segunda história da Máquina do Pensamento. Nessa história, a máquina volta ao passado, até a Idade Média, e depois até o ano em que o Cristo esteve entre nós. E quando eu terminei o Cavaleiro Negro, eu coloquei na cabeça que eu ia fazer uma trilogia da Máquina do Pensamento. Se na primeira história a máquina podia viajar para qualquer lugar do tempo presente, e na segunda ela foi transformada em uma máquina do tempo, na última história da trilogia, eu queria fazer a máquina viajar até o plano espiritual. O Senhor está querendo dizer que a máquina do pensamento vai nos levar até o mundo dos espíritos, vovô? Só faltava o roteiro. Eu queria fazer algo inspirado no livro Libertação, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que é o livro espírita mais lindo que eu já li na minha vida. Só que eu não conseguia criar o roteiro. Passei anos pensando em um roteiro e ele nunca vinha. Até que certo dia de janeiro deste ano, de 2024, eu acordei, me levantei da cama e o roteiro veio prontinho na minha cabeça, 24 anos depois. Aí eu me sentei para escrever a história e terminei ela em 20 dias. Eu não sou médium, psicógrafo e nem me considero um escritor. Eu quebro a cabeça para escrever cada parágrafo, cada capítulo, escrevo e reescrevo várias vezes. É um processo de muita transpiração. Mas em 2 capítulos que escrevi, aconteceu um fenômeno interessante. O primeiro foi na história do Cavaleiro Negro, quando ele viaja ao passado e tem um encontro com Jesus. Quando eu fui escrever esse capítulo, um filme começou a passar na minha frente e eu ia escrevendo o que eu estava vendo. Eu escrevia e chorava ao mesmo tempo, porque o que eu via era muito bonito. Meu Deus, ajude-me! As pessoas que cobriam a visão de Henrique começaram a se afastar, dando passagem para aquele homem tão extraordinário. O homem colocou sua delicada mão na cabeça de Henrique. As chagas de Henrique desapareciam. Espere, quem é você? Eu sou Jesus. O outro capítulo em que aconteceu esse fenômeno foi na história que eu estou contando agora, Viagem Além da Vida, mas eu não vou contar o filme que passou na minha frente para não dar spoiler. Só posso dizer que eu também escrevia e chorava ao mesmo tempo, porque era muito bonito. Hoje a gente tem na internet muitos livros espíritas na forma de audiobook, que é um livro falado. Só que as histórias que eu conto não são na forma de audiobook. Elas estão mais para o formato de audiovisual book, porque são histórias que misturam áudio e vídeo. Antes de fazer os vídeos,
Eu tentei publicar minhas histórias em editoras espíritas e nenhuma delas se mostrou interessada. Aí eu mostrei a história do Cavaleiro Negro para um companheiro da editora da Federação Espírita. Ele leu a história e disse que no mercado não havia história espírita juvenil melhor do que a minha. Só que ele disse que ela carecia de técnica de narrativa. Ele apenas confirmou o que eu já sabia, que eu não sou um escritor. Aí eu decidi contar minhas histórias fazendo vídeos. Eu acho que eu conto histórias melhor do que eu escrevo. Tanto que lá no centro espírita, o pessoal me chamava de Forrest Gump, o contador de histórias. Na história que eu estou atualmente contando, Viagem Além da Vida, eu decidi caracterizar o narrador como um mensageiro de Nosso Lar, aproveitando o lançamento de Nosso Lar 2. Estou falando diretamente da cidade espiritual de Nosso Lar. E o narrador tem uma postura mais sóbria, mais séria, porque a história tem uma temática muito mais adulta do que as outras duas histórias da série A Máquina do Pensamento. Estou falando do posto de socorro espiritual, que se destina ao resgate dos irmãos que se encontram nas regiões mais densas do umbral. É uma história que fala sobre suicídio, obsessão, perdão e muitos outros temas importantes da doutrina espírita. E ela sabia que aquele som só poderia estar sendo produzido pelo mundo invisível. E viu, com os olhos do espírito, várias entidades dentro do quarto. Você está passando por um processo obsessivo? Viagem Além da Vida é dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos descobrir o passado do Tito. Ele vai viajar com o avô ao passado na Máquina do Pensamento e vai descobrir que ele é adotado. Quando ele era bebê, a mãe o deixou na porta da casa do cientista. Tito, acho que está na hora de você conhecer a verdade. Vamos, máquina, leve-nos ao passado. Caminhou até a porta de entrada da Casa Azul. Quando ele se preparava para fechar a porta, o choro de um bebê foi ouvido. Depois disso, a mãe do Tito comete um crime. Ela mata a mulher do homem que ela dizia que amava, que é o pai do Tito. E então ela se suicida. A mãe de Tito retirou uma faca do bolso do vestido e apunhalou a mulher pelas costas, na altura do pescoço. E a última coisa que viu é que sua mão estava cheia de sangue. Vovô, eu não acredito que ela fez isso! Como ela foi capaz? Rapidamente eles saíram da máquina e Tito viu sua mãe na beirada da ponte. Mas a mulher saltou da ponte e mergulhou para a morte. E em nova viagem ao passado, eles vão conhecer também o paradeiro do pai do Tito. Eles descobrem que o pai contraiu uma doença grave e que está em estado terminal. Mas você saberia informar como está o estado de saúde dele? Esse medicamento que me foi solicitado é para pacientes que estão em estado terminal. Então é isso, vovô. Meu pai está com alguma doença grave e ele não vai sobreviver. Na segunda parte da história, o cientista e o neto vão viajar até o umbral, na Máquina do Pensamento, para tentar resgatar a mãe do Tito. Pois eles viram pela janela que agora a Máquina do Pensamento sobrevoava um vale montanhoso. Ela está sob domínio de um espírito trevoso, que tem um sentimento de ódio muito forte por Henrique, que é o antigo Cavaleiro Negro.
Esse espírito trevoso reuniu um grupo de espíritos, dentre eles a mãe do Tito, para obsediar Henrique até levá-lo à morte. E o cientista e o neto vão tentar resgatar a mãe do Tito e, consequentemente, ajudar Henrique. Só que para isso eles vão precisar desarticular o grupo de obsessores. Sua mãe está sob o comando de um espírito que sente muito ódio por Henrique. Ele conseguiu reunir um grupo de espíritos e são eles que estão obsediando Henrique. Nós vamos nos infiltrar nesse grupo. É uma missão muito perigosa, mas eles não estarão sozinhos. Os trabalhos de resgate serão coordenados por um espírito superior chamado Germano, que foi quem ajudou o cientista a aperfeiçoar a máquina do pensamento, para que ela pudesse viajar até o plano espiritual. Vocês foram autorizados a realizar a excursão na máquina do pensamento, objetivando o resgate de nossa irmã. No momento certo, nós atuaremos. A segunda parte começa com o capítulo 13, O Vale Sombrio, que é o próximo vídeo que eu vou divulgar. A máquina do pensamento pousou na clareira de um terreno escuro e pantanoso. Aí está sua mãe, Tito.